Seu coração está cansado? Antes de fechar os olhos, venha comigo. Deixe que estas palavras sejam um lugar seguro onde você pode pousar o que pesa. Fica comigo até o fim desta oração. Se agora, neste instante, esta palavra toca seu peito, escreva Amém nos comentários como um gesto de fé e presença. Senhor, Pai de ternura, eu chego diante de Ti com o peso do dia. Eu e tantos irmãos e irmãs que ouvem agora, trazemos no peito noites em claro, pensamentos que não se aquietam, memórias que retornam como ondas. Há prantos que se repetem quando as luzes se apagam. Há desejos não correspondidos, projetos engavetados, promessas que pareciam certas e se desmancharam nas mãos. Há nomes que não se calaram. Há contas que não esperam, caminhos que se cerraram, portas que não se abriram. Há silêncio onde esperávamos resposta. Senhor, nós confessamos. Carregamos medos que não sabemos como deixar. Levantamos cedo carregando máscaras, e à noite elas caem, e a verdade do cansaço aparece. Cansaço de ser forte o tempo todo, cansaço de fingir coragem quando o peito treme. Cansados de palavras magoadas, de lembranças que voltam como punhos, de comparações que nos roubam alegria. Cansados de promessas que fizemos a nós mesmos e não cumprimos. Cansados de sentir que não somos suficientes. Cansados de amar e não ser correspondidos. Cansados de tentar consertar tudo sozinhos. Senhor, eu peço que Tu vejas cada um desses rostos cansados. Eu Te trago agora cada nome. Eu Te apresento cada angústia. Eu entrego os medos do futuro. O medo do que virá. O medo de perder quem amamos. O medo do amanhã sem chão. Eu entrego as ansiedades do presente. O aperto no peito quando a conta chega. A inquietude diante de uma conversa difícil. A falta de sono que corrói a paz. Eu entrego as frustrações. Planos que não deram certo. Portas que se fecharam. Oportunidades que escaparam. Senhor, eu coloco tudo em Tuas mãos. Porque quando a noite vem, sentimos que não conseguimos carregar mais. Senhor Deus, eu peço perdão pelas vezes em que eu respondi com frieza, pela frase dita com pressa que feriu, pelo silêncio que machucou. Perdoa-nos pelas palavras que magoaram, pelas vezes em que nos fizemos de durões para esconder o medo. Perdoa-nos, Pai, pelas mágoas que cultivamos como se fossem nossa posse. Perdoa-nos pelo orgulho que impede o pedido de perdão. Perdoa-nos pelas feridas que guardamos e que mordem a nossa alegria. Lava os nossos corações, Senhor, com a água viva da Tua misericórdia. Como filhos que voltam ao colo segurando marcas, nós Te pedimos, limpa o que precisa ser limpo. Tira de nós o ressentimento que pesa mais do que aquilo que o causou. Arranca o ódio que se enraizou como erva daninha. Transforma a dureza que se pôs nas nossas atitudes em suavidade. Ensina-nos a dizer, me perdoe, com coragem. Ensina-nos a aceitar o perdão com humildade. Ajuda-nos a deixar ir o que nos impede de caminhar. Culpa que paralisa, vergonha que nos cala, raiva que corrói. Pai, nós colocamos diante de Ti as relações quebradas. Eu coloco em Tuas mãos os nomes daqueles com quem sinto distância. Coloco também aqueles que precisam de reconciliação e não sei como começar. Dá-me, Senhor, a coragem de reconhecer erro. Dá-me sabedoria para não reviver brigas. Dá-me a graça de restaurar quando for possível e a serenidade para aceitar quando não for. Abençoa, Senhor, as famílias que hoje se encontram fragmentadas. Dá calor aos lares frios. Dá paciência a quem cuida, clareza a quem sofre, consolo a quem chora. Senhor Jesus Redentor, que entendeste o cansaço humano, olhe para os que agora se deitam exaustos. Tu que suportaste a pesada cruz, conhece a profundidade dos nossos dias longos. Não peço que apagues a memória do que aconteceu, mas peço que nos ajudes a carregar aquilo que nos excede. Que a Tua presença seja companhia real na noite que se aproxima.
Que possamos repousar, sabendo que não estamos sozinhos. Nós queremos aprender a entregar. Não queremos apenas empilhar pedidos, mas abrir as mãos e permitir que tu tomes o que nos sobrecarrega. Ensina-nos a soltar com simplicidade um nome, uma lembrança, um medo. Ensina-nos a confiar que colocar no teu altar não é perder o que cuidávamos, mas dá-lo a quem cuida melhor do que nós podemos. Senhor, eu repito, eu entrego. Eu entrego o que me dói. Eu entrego o que me preocupa. Eu entrego o que me impede de dormir. Eu seguro a tua mão e deixo descer o que precisava sair do meu corpo e do meu espírito. Se você sentir vontade agora, diga com a boca: Senhor, eu entrego. Diga isso como quem solta uma carga, como quem deixa a mochila no chão. Respire, reconheça o peso e repita: Senhor, eu entrego. Permita-se dizer isso mais de uma vez, até sentir que o aperto dá lugar a uma respiração mais calma. Senhor, nós agradecemos. Mesmo entre as noites difíceis, há pequenas luzes. Obrigado pelo café que nos despertou hoje. Obrigado pela palavra amiga que nos alcançou no meio do caos. Obrigado pelo filho que sorriu sem razão. Obrigado pela oração que alguém fez por nós sem que soubéssemos. Obrigado pelas pequenas portas que se abriram. Obrigado pela mão que segurou a nossa por um instante. Obrigado porque mesmo no cansaço, teu amor não desvanece. Agradeço, Senhor, pelo ar que enche nossos pulmões, pelo corpo que nos sustenta, pelas lembranças boas que insistem em vir à tona. Agradeço por aquilo que hoje aprendi, ainda que tenha doído. Agradeço pela fidelidade que não falha, mesmo quando a nossa fé parece pequena. Lembramo-nos, Pai, de tuas promessas que aquecem o coração nas horas de medo. Que a paz que tu ofereces seja maior que tudo o que nos aflige. Não prometemos que a noite será sem lembranças, mas pedimos que a tua paz possa habitar em nós, mesmo com as lembranças. Recordamos tua palavra, que o coração não se turbe, que essas palavras não sejam apenas frases, mas um repouso possível para cada um aqui. Senhor, sustenta-nos na esperança. Nós também trazemos, Senhor, os sonhos interrompidos. Projetos que não caminharam, planos que se atropelaram. Peço que tu nos concedas, se for da tua vontade, clareza para o que deve ficar e coragem para o que deve ser deixado. Dá-nos discernimento para não insistir em caminhos que só nos desgastam. Dá-nos criatividade para encontrar novas portas quando necessário. E, se alguns sonhos precisam morrer para que outros floresçam, dá-nos paz para aceitar esse luto. Espírito Santo Consolador, vem sobre nós como brisa que passa sobre águas agitadas. Vem tocar os lugares que a razão não alcança, o lugar onde a ansiedade se instala sem pedir licença. Vem acalmar o coração acelerado. Vem aquietar a mente que não cala. Sopra, Espírito, e transforma a inquietude em confiança brando. Faça-se em nós uma chama serena, que reaviva a fé apagada pelo cansaço. Que teu sopro nos aqueça como coberta em noite fria. Vem, Espírito, em nossas lembranças. Vem e mostra onde precisamos de compaixão por nós mesmos. Muitas vezes, somos duros com quem somos. O teu toque nos rende a ternura que nos falta, para que possamos tratar nossa própria alma com gentileza. Ensina-nos a olhar para nós com os olhos que tu olhas, com misericórdia e verdade. Ajuda-nos a acolher nossas limitações sem culpa destrutiva, mas com desejo de crescer, passo a passo. Senhor, pedimos proteção para esta noite. Guarda nossas casas, guarda nossos sonhos, guarda os trajetos do pensamento que nos levam a medo. Que anjos façam vigília ao redor dos que agora se deitam com receio. Que nenhuma sombra venha roubar a paz que tu ofereces. Nós não pedimos remédio automático, mas suplicamos pela tua presença que acalenta. Dá-nos sinais da tua proximidade. Um sonho que traga conforto, uma lembrança suave,
a sensação de que algo maior vela por nós. Senhor, há também em muitos corações a dor da perda recente. Abraços vazios, cadeiras silenciosas na mesa, aniversários cheios de saudade. Para aqueles que choram hoje, eu peço consolo que não é superficial. Peço que a solidão seja visitada por uma presença que fala sem palavras. Que a lembrança do que foi bom não se torne pressão de alegria forçada, mas cumpra seu papel de honrar o que passou. Que a memória doce e a dor possam conviver em paz, com tua mão segurando cada pedaço partido. Pai, existe também o peso do que não foi perdoado, cargas antigas que repetem suas cicatrizes no presente. Senhor, vem com tua verdade que liberta. Mostra-nos como perdoar sem esquecer, perdoar sem minimizar a dor, perdoar sem nos expor de novo. Dá-nos a graça de entender que perdoar é para nos libertar antes de ser por outro. Sopra em nossos corações o dom do perdão. Se há alguém aqui que ainda guarda rancor, que peça agora: Senhor, ajuda-me a perdoar. E para quem busca perdão, escuta a nossa súplica por humildade, para pedir e coragem para reparar quando possível. Se houver entre nós quem carregue culpa que corrói, eu digo: a culpa não precisa ser o carcereiro de sua vida. Traga-a a Deus. Confesse-a com sinceridade. Peça perdão sem justificativas que a prolonguem. A confissão sincera não apaga a necessidade de reparação, mas desata o nó que paralisa. Senhor, ajuda-nos a viver essa honestidade que liberta. Existe ainda a vergonha que esconde o rosto. Para aqueles que se sentem envergonhados por escolhas, caminhos ou quedas, eu peço: Senhor, envolve com tua compaixão. Ensina-nos a reconstruir com passos pequenos, sem pressa. Não somos feitos para carregar uma autocrítica que nos destrói. Somos feitos para crescer na verdade, no arrependimento e na renovação. Senhor, nós pedimos também pelo sono daqueles cujo corpo não descansa por conta da dor física. A dor que atravessa a noite é companheira dura. Conforta, Pai, aqueles cuja noite é marcada por dor. Não prometemos cura instantânea, mas imploramos por alívio, por momentos de trégua, por aconchego que torna a noite mais suportável. Acompanha quem cuida, dá aos profissionais sabedoria e mãos firmes, dá força aos acompanhantes que vigiam com olhos cansados. Agora, Senhor, eu convido cada pessoa que ouve a imaginar uma cena simples. A noite se estende como um manto macio. Sinta o tecido suave cobrindo seus ombros, trazendo calor. Imagine uma luz tênue que não cega, mas ampara. Imagine o som distante de uma canção que diz: está bem. Deixe que essa imagem seja um espaço onde você deposita o que te pesa. Respire e, em silêncio, coloque ali um nome, uma dor, um medo. Não precisa dizer em voz alta se não quiser. Mas saiba que estás oferecendo isso a alguém que não despreza o menor suspiro. Se for confortável para você, agora diga: Senhor, recebe este nome, e coloque cada nome diante de Deus. Faça isso com calma. Diga: Senhor, recebe este medo. Diga: Senhor, recebe esta mágoa. Faça um pequeno inventário do que precisa descansar esta noite. Senhor, nós te pedimos. Transforma nossas noites em escola de confiança, que ao deitarmos, possamos aprender a confiar não por ausência de problemas, mas pela certeza de que tu caminhas conosco. Ensina-nos a dormir com fé que não é ingenuidade, mas entrega madura. Mostra-nos que a confiança se exercita nas noites difíceis, não apenas nas manhãs luminosas. Mãe de ternura, se for do coração de quem ora, intercede por nós junto ao teu filho. Apresenta-lhe nossas dores como uma mãe que leva ao colo. Alternativa ecumênica. Que o coração compassivo que abraça toda dor nos envolva como um colo materno, sem substituí-lo. Ajuda-nos a sentir a presença de consolo humano que nos afasta da solidão. Espírito Santo, continue vindo. Não nos deixes inacabados.
Revela onde ainda há resistência em entregar. Mostra onde insistimos em segurar o que só nos prejudica. Dá-nos discernimento para reconhecer o que é melhor guardar e o que é urgente soltar. E quando for o momento, dá-nos a força para dizer eu confio, não como frase vazia, mas como ato de coragem espiritual. Eu sei que muitos que agora me ouvem ainda não conseguiram largar de todo. Ainda há dedos que seguram a corda. Ainda há olhares presos ao passado. E está bem que assim seja. A entrega verdadeira leva tempo e por isso eu não apresso. Eu convido, com ternura, a continuar dando passos pequenos. Um suspiro mais calmo, um nome deixado, um pedido de perdão feito, um simples amém pronunciado. Cada gesto é perene quando nasce de um coração que quer confiar. Permaneçamos um momento nesse espaço de entrega. Se você quiser, repita comigo baixinho. Senhor, recebe o meu cansaço. Senhor, recebe a minha ansiedade. Senhor, recebe as minhas perguntas. Faça isso quantas vezes precisar. Não há pressa, não há cobrança, apenas a presença de quem te acolhe. Enquanto ainda caminhamos por estas palavras, eu te convido a trazer à memória uma pequena coisa pela qual você pode agradecer agora. O som de alguém que te chamou pelo nome com carinho, um instante de silêncio que te deu paz, um momento em que não precisaste ser tudo para todos. Segure essa lembrança como uma vela acesa no escuro. Agradeça ao Senhor por essa vela. Agradecer não é negar a dor. É reconhecer que há também vida em meio ao cansaço. Senhor, que esta gratidão não seja um truque para esconder a dor, mas uma força que nos lembra de que não estamos só na escuridão. Dá-nos olhos para ver as pequenas misericórdias, mesmo quando as grandes respostas não chegaram. Dá-nos coração grato que não apaga a reclamação honesta, mas que encontra equilíbrio entre queixar-se e confiar. Nós estamos nos aproximando de um momento de silêncio interno, daquele silêncio que não é vazio, mas presença. Antes de entrarmos nesse espaço onde cada um pode dialogar contigo em seu íntimo, Senhor, confirma-nos em uma única verdade que nos sustenta, que Tu és bom, que Tu cuidas, que Tu não nos abandona, que esse chão sobre o qual nos deitamos seja firme, mesmo que o vento sopre forte. E agora, Senhor, segurando nessa promessa que Tu és a presença fiel, nós nos preparamos para pedir a renovação. Não uma renovação instantânea por ato de mágica, mas a renovação que vem passo a passo, noite a noite, sopro a sopro, quando permitimos que Tu nos visite. Dá-nos hoje, nesta noite, um primeiro sinal de paz que nos diga: Tu estás aqui. Dá-nos um sopro de esperança que nos alcance antes do sono, para que, ao fechar os olhos, possamos levar ao mundo uma ternura restituída. Ainda há muito a dizer. Ainda há profundezas a tocar. Continuarei contigo, Senhor, guiando cada palavra, cada entrega. Nós nos inclinamos para Ti, esperando Tua voz que acalma o mar dentro de nós. E enquanto aguardamos, pedimos que perdão, consolo e promessa morem temporariamente em nossos corações, preparando-nos para entregar tudo de fato nas Tuas mãos. Nós permanecemos juntos, Senhor. Seguramos a Tua mão enquanto a noite se estende ao redor, e com uma confiança que trêmula, mas insiste, voltamos a Ti como filhos que sabem que podem voltar ao colo. Eu volto a pedir. Toma o que nos pesa. Toma as dúvidas que não nos deixam dormir. Os pontos lúgubres que insistem em reaparecer. As conversas que ficaram sem fim na garganta. Eu deposito tudo diante do Teu peito. Jesus, Tu que és o amigo que conhece as nossas solidões, deita sobre nós um descanso que fale mais alto que a insônia. Não peço, Senhor, que retire de nós a memória do que feriu, porque muitas vezes a lembrança traz lição e vínculo, mas peço que a lembrança não nos arraste para o abismo. Que a memória, tocada por Tua graça, possa tornar-se ponte e não prisão. Ensina-nos a acolher o passado sem permitir que ele dite o nosso futuro. Senhor,
Há dentro de muitos corações uma luta por presença. A sensação de que ninguém nos viu, que ninguém notou nossa queda, nosso esforço. Cura, Senhor, a ferida de invisibilidade. Dá-nos olhos que se encontrem com os olhos do outro. Dá-nos voz para pedir o que precisamos. Dá-nos coragem para procurar ajuda sem vergonha. Envia pessoas que representem a tua ternura. Um amigo que telefone, um vizinho que segure a mão, um profissional que ofereça cuidado. Que mesmo na noite mais longa, haja ao menos um gesto que nos diga: você não está sozinho. Nós trazemos também, ó Pai, o peso da rotina que esmaga. Trabalho que consome, horas sem intervalo, cobranças que não cessam. Senhor, ensina-nos a estabelecer limites com amor. Dá discernimento para perceber o que merece nossa entrega e o que precisamos poupar a nós mesmos. Ajuda-nos a dizer não, quando o sim nos esvazia. Dá-nos a graça de reconhecer que descansar é necessário para continuar a servir. Que cuidar de nosso corpo e de nossa alma não é egoísmo, mas fidelidade ao dom recebido. Para aqueles que carregam relacionamentos que ferem, pedimos coragem para buscar ajuda. Que ninguém fique preso a laços que o destroem. Mostra caminhos de saída, portas onde há quem ofereça abrigo. Dá discernimento para quando é possível reconstruir e para quando é mais salvo partir com dignidade. E para quem escolhe permanecer e lutar por uma relação, concede sabedoria, terapia quando for preciso, paciência e limites claros. Senhor, guardai os corações que amam e sofrem por amor, e dá direção aos passos de quem busca restauração. Senhor, em muitas casas esta noite há pais que acordam para cuidar. Aquele que cuida de filho doente, o acompanhante de um idoso, quem vigia uma cama de hospital. Dá força aos que não têm repouso por responsabilidade. Dá-lhes noites em que, mesmo em vigília, sintam a tua presença como descanso da alma. Dá sabedoria aos que tomam decisões difíceis e paciência aos que esperam notícias. Abraça, Senhor, os que cuidam sem ver resultados. E lembra-lhes que o cuidado não é em vão. Assim como trazemos pedidos, trazemos também a entrega de controle. Senhor, quantas vezes tentamos segurar as rédeas da vida com mãos trêmulas? Quantas planilhas emocionais tentamos balancear sem conseguir? Hoje, nos rendemos à tua soberania amorosa. Não como quem abdica do esforço, mas como quem confia o passo seguinte àquele que conhece o caminho, ajudando-nos a diferenciar entre lutar pelo que é justo e agarrar-nos ao que nos destrói. Dá-nos a serenidade de deixar o incontrolável nas tuas mãos. Pai, eu te peço pelas pessoas que vivem sob julgamentos, sob olhares que ferem. Liberta-nos do jugo das expectativas humanas que nos esmagam. Ensina-nos a viver em liberdade, não para a indulgência, mas para a autenticidade. Quando a crítica ferir, sustenta-nos com a certeza de que tu nos amas, não pelo que produzimos, mas por quem somos. Levanta-nos das cinzas das falhas com uma paz que não se mede por aplausos humanos. Senhor, somos frágeis e confessamos. Às vezes o cansaço se transforma em petulância contra ti. Há noites em que perguntamos por que permite tanto sofrimento, por que o mundo gira tão duro. Aceita nossa honestidade. Não escondemos nossas interrogações, apresentamo-las a ti. Ensina-nos a fé que não recusa perguntas, mas que as coloca aos pés da tua verdade. Responde-nos, Senhor, com a tua presença antes que com explicações. Fala ao nosso coração em silêncio, onde as palavras racionais não alcançam. Eu volto a pedir perdão, porque sabemos que, na noite, surgem aspectos de nós mesmos que não gostamos. Egoísmo velado, vontades que se impõem, recuos covardes. Dá-nos coragem para, diante de ti, reconhecer estas coisas e pedir limpeza. Não pedimos limpeza para sermos melhores que o outro, mas para sermos verdadeiros com nós mesmos e com aqueles que amamos. Lava-nos, Senhor,
e concede-nos humildade para reparar onde for possível. Para aqueles que agora oram sem saber por onde recomeçar, eu peço um fio de esperança, uma pequena ação, um telefonema, um prazo, um profissional, qualquer gesto que anuncie que há caminho. Não é preciso reconstruir tudo de uma vez. Ensina-nos a dar passos pequenos e consistentes. Ajuda-nos a celebrar cada pequeno avanço, pois a corrida da cura é feita de muitos passos discretos. Senhor, pedimos por jovens que dormem cheios de ansiedade pelo futuro. Por eles que veem tantas portas fechadas ou que sentem a pressão de uma geração inteira. Dá sabedoria a quem os orienta, conforto a quem se sente perdido, paciência para os que crescem devagar. Aumenta, Senhor, a capacidade deles de sonhar com esperança e a nossa capacidade de lhes oferecer suporte real. Muitas pessoas carregam, Senhor, feridas de abuso, de traição, de violência. Estas dores não se apagam com palavras fáceis. Peço, Pai, que toques os lugares mais feridos com uma cura que respeite o tempo e a dor. Dá recursos, profissionais competentes, redes de apoio e, sobretudo, a coragem para denunciar, buscar justiça e não desejar vingança. Ensina-nos a proteger os mais vulneráveis e a ser voz para quem foi silenciado. Ó Espírito Santo, Tu que és Consolador, visita especialmente os corações que pareciam resilientes, mas agora se encontram exauridos. Reacende a chama que se esmoreceu. Não para que sejamos os mesmos antes, mas para que surja algo mais fiel e maduro. Renova a esperança nos lugares secos e transforma o cansaço em um convite para atravessar, não para permanecer estagnado. Senhor, que o Teu toque seja como um selo de paz. Não uma solução mágica, mas um aconchego que nos diz que amanhã podemos tentar outra vez. Dá-nos sonhos cheios de sinais de paz, sonhos que tragam consolação, imagens que nos apontem para possibilidades e não apenas para memórias dolorosas. Se for da Tua vontade, dá-nos sonhos que ensinem, que mostrem passos, que iluminem caminhos que durante o dia não conseguimos enxergar. Nós pedimos, com cuidado, por uma presença que nos acalme nas noites em que o corpo treme por medo. Que a sensação de segurança venha não por medo suprimido, mas pelo encontro com a Tua paz profunda. Que nossos corações encontrem repouso em Ti, mesmo quando as circunstâncias não mudaram. Dá-nos a habilidade de repousar em Tua promessa, não promessa de ausência de dor, mas de Tua companhia constante. Senhor, para quem perdeu recentemente alguém querido, pedimos um abraço da Tua misericórdia. Que a saudade seja suavizada pela certeza de que o amor não termina. Transforma-se. Não pedimos apagar o luto, que é memória sagrada, mas um certo aconchego que nos permita continuar vivendo a história com dignidade. Dá-nos ritos, palavras, encontros e lembranças que celebrem o que foi bom, sem nos prender a uma dor sem saída. Pai, trazemos também os que bebem para esquecer, os que se entregam a hábitos que corroem a vida. Não aprovamos o erro, mas suplicamos pela libertação. Tocai essas almas que buscam fuga nos vícios. Leve-lhes, Senhor, a vontade de procurar ajuda. Coloque no caminho profissionais, grupos de apoio, amigos que não condenam, mas estendem a mão. Que a noite não seja mais um esconderijo para os hábitos que nos destroem, mas um ponto de virada para pedir ajuda. Nós pedimos proteção pela mente de quem enfrenta pensamentos que levam à autoagressão. Se há alguém ouvindo com tendências que assustam, Senhor, segura essa mão agora. Coloca ao redor pessoas que possam socorrer. Abre portas para cuidados especializados. Dá àqueles próximos o discernimento para agir com urgência. Não deixes ninguém sozinho com pensamentos que o levem a cesar a própria história. Senhor Jesus, Tu que disseste que vens onde 2 ou 3 se reúnem em Teu nome, nós nos reunimos agora em espírito. Seja o Teu nome nosso abrigo. Que este momento de oração, ainda que simples,
produza frutos em quem nos escuta. Uma sensação de misericórdia, um fio de esperança, uma coragem renovada para procurar ajuda concreta nos dias seguintes. Mãe de ternura, se esta invocação for do peito de quem ora, sustenta-nos com teu afeto maternal. Apresente nossas dores ao teu filho como quem leva ao colo. Alternativa ecumênica. Que a ternura maternal que conforta os aflitos nos envolva, lembrando-nos de que amor humano é sinal do cuidado divino. Para quem se encontra confortado por imagens maternas, que essa presença humana e suave seja um canal de consolo. Senhor, nós pedimos por perdões a serem recobertos pela coragem. Onde há oferta de desculpas que precisa ser feita, dá-nos palavras simples, sinceras, humildes. Onde há recepção de pedido de perdão, dá-nos coração capaz de perdoar sem validarmos injustiças, mas libertando-nos do peso do rancor. Mostra-nos o equilíbrio entre pedir perdão e ser prudente na reconciliação. Nós também pedimos pela serenidade dos que têm decisões importantes pela manhã. Dá clareza a quem precisa escolher caminhos profissionais, decisões médicas, mudanças que impactam vidas. Que o sono não seja invadido por angústia de escolha, mas que um fio de paz nos guie para acordar com mente mais serena, capaz de discernir. Senhor, deposite em nós a coragem para procurar apoio quando necessário. Quebramos o mito da autossuficiência que nos adoece. Dá-nos amigos que nos segurem, profissionais que nos guiem, comunidade que nos envolva. Ativa nas pessoas que nos cercam um sentido solidário que não julga, mas caminha junto. Ensina-nos a pedir ajuda, como quem reconhece sua humanidade. Agora, Senhor, convido a viver uma pequena entrega sacramental do coração. Toma, Senhor, nossas mãos cansadas, nossos pensamentos dispersos, nosso medo de não ser amado. Nós te damos isso livremente. E enquanto entregamos, dizemos com o fio de voz que a esperança ainda nos guia. Jesus, eu confio em ti. Repetimos, Jesus, eu confio em ti. Não como fórmula vazia, mas como ato de entrega que atravessa o intelecto e alcança o coração. Senhor, sela esta entrega com um gesto de paz. Envia teus anjos para fazer vigília, para guardar nossa cabeça enquanto dormimos. Que os sonhos retornem não como imagens de medo, mas como ecos de consolo. Mesmo que a cura completa esteja por vir, que haja momentos de alívio palpável, uma respiração menos pesada, um sono com interrupções mais brandas, um amanhecer que pareça menos hostil. Pai, nós pedimos por um sopro final de esperança antes de fecharmos os olhos. Dá-nos um pequeno sinal, Senhor. Uma lembrança que nos aqueça no despertar, uma palavra que nos venha no sonho, um gesto humano que nos alcance ao acordar. Não pedimos garantia de solução, mas um traço de tua proximidade que nos sustente. Antes de encerrar, eu volto a convidar. Se você se entregou agora, se disse, Senhor, recebe, e sentiu um alívio mesmo que tênue, coloca essa palavra em teu peito como lembrete. Leva-a contigo pela noite. Repete, no íntimo, quando sentir o peso reaparecer. Senhor, eu entrego, eu confio. Faça dessa pequena sentença um leme para a alma nos momentos de tormenta. Nós pedimos também, Senhor, pela graça da manhã, que ao acordar, cada um de nós encontre forças para recomeçar. Não obrigatoriamente um recomeço grandioso, mas pequenos passos que, somados, compõem a reconstrução. Dá-nos pessoas que nos encontrem e a coragem de pedir o que precisamos. E quando a noite vier de novo, que possamos lembrar deste momento e repetir a entrega sem medo. Agora, Senhor Deus, abençoe com ternura este descanso. Que o teu nome seja cobertor e não acusação. Que a tua presença transforme a noite em um tempo de cura, mesmo que gradual. Nós pedimos que, ao fechar os olhos, sintamos a tua mão segurando a nossa. Dá-nos sonhos de paz. Dá-nos alívio onde for possível. Concede-nos um amanhecer em que a respiração encontre ritmo mais compassado
e o coração descubra que as forças voltaram, pouco a pouco. Jesus, nosso irmão e Salvador, recebe as nossas vidas, os nossos temores, os nossos amores. Torna-nos dóceis ao teu sopro, que possamos despertar com a coragem de seguir, não por nós mesmos, mas sustentados por ti. Mãe de ternura, intercede por nós, se esse é o teu desejo. Apresenta nossos pedidos com carinho. Alternativa ecumênica. Que a ternura humana e compassiva se faça presente junto a nós como sinal do amor divino. Que cada um encontre, na própria casa, sinais de acolhimento que lembrem o colo materno. Nós nos despedimos desta oração com a declaração de confiança. Senhor, eu confio em ti. Senhor, eu deposito em tuas mãos o meu descanso. Senhor, recebe o meu cansaço e transforma-o em força para amar de novo. Nós pronunciamos, juntos, Senhor, eu confio. Agora, com suavidade, feche os olhos. Respire fundo, não por obrigação, mas como gesto de entrega. Sinta o corpo afundar no travesseiro. Sinta o cobertor aquecendo. Leve para a mente a frase curta que te sustenta. Jesus, eu confio em ti. Repita uma ou duas vezes em silêncio. Não tens que resolver nada mais esta noite. Permite-te descansar. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Que anjos façam vigília onde houver medo, que a tua casa seja guardada, que o sono venha, quando for a hora, com o selo da presença de Deus. Se esta oração tocou você e trouxe algum consolo, fica um convite final. Compartilhe com alguém que também precisa de descanso e se sentir acolhido. Se quiser, curta e inscreva-se para receber outras orações e palavras de conforto. Que a graça te acompanhe nesta noite e que, ao acordar, possas sentir um sopro novo sobre a tua existência. Amém.